Agora vamos fazer as correções do livro de matemática. Seguindo então o cronograma, a gente vai pegar o livro didático, vai na página 152 até a 157. Estou aqui com o livro de matemática, já na página 152. Lembrando que nas aulas anteriores nós estudamos a multiplicação, os conceitos de multiplicação, como que funciona a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que a soma de um mesmo número várias vezes. E ela nos ajuda a facilitar a chegar ao resultado dessa operação. Aprendemos também um pouquinho sobre o conceito de tabuada, o que é uma tabuada. Construímos a tabuada do 2, do 3, não sei até qual tabuada que a gente fez, mas construímos várias tabuadas, aqui mesmo no livro didático, com as atividades. Lembrando que a tabuada é uma sequência, a tabuada do 2, por exemplo, é uma sequência de 2 em 2, a tabuada do 3 é uma sequência de 3 em 3, e assim sucessivamente. Agora iniciamos esse capítulo, que é o capítulo 6, que tem por tema grandezas e medidas, onde já vimos, agora vamos corrigir algumas unidades de medida relacionadas ao comprimento. Já vimos aqui nas explicações anteriores, que foi esse capítulo vai falar um pouco sobre o milímetro, o centímetro, o metro, e também vai trabalhar um pouco sobre o sistema monetário, que é o dinheiro. Então, dando início às correções das atividades, aqui na página 152 temos o nosso enunciado com uma imagem de apoio, onde tem vários elementos que os alunos precisavam verificar, fazer a leitura de imagem e assim compreender o tema, para que só assim responder as questões, esses itens abaixo, que poderiam ser respondidos no livro mesmo. Temos a primeira questão, ela diz assim, Carlos, então aqui no Carlos é esse menininho aqui, ó. Irmão de Thaisa está medindo sua altura para ver se pode entrar na caverna mágica. Ele pode entrar nesse brinquedo? O que temos que fazer aqui é a leitura da imagem. Olhando aqui, percebendo a imagem, temos aqui uma placa escrita assim, altura mínima para entrar, 1 metro. O que ele fez? Foi medir. Quando ele mediu, ele percebeu que ele tem e ele atinge 1 metro. Então, ele pode entrar na caverna? Sim. Então, a nossa resposta é sim. Bom, não esqueça do ponto final. Questão 2. Thaís comprou um picolé e pagou ao vendedor uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos. Que outras moedas ela poderia ter usado para pagar o picolé? Então, aqui já entra no assunto do sistema monetário, que é dinheiro. Se Thaís pagou ao vendedor uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos, somando tudo dá R$1,50. Aqui pergunta que outras moedas ela poderia ter usado para pagar o picolé. Então, para mim chegar no valor de R$1,50, eu posso usar outras moedinhas também para chegar nesse valor. Quais eram as possíveis respostas? Vamos lá, ó. 2 moedas de R$1. Aqui no caso ela receberia então um troco, 2 moedas de R$1, R$2. O picolé pagou R$1,50, você receberia um troco de 50 centavos. Uma moeda de R$1 e 2 moedas de 25 centavos, ou seja, 2 moedas de 25 centavos dá 50 centavos, ou seja, R$1,50. Então, não ia mudar o valor que ela tinha dado ao vendedor, apenas trocou as moedas de 50 centavos por 2 de 25, que também dá 50, é a mesma coisa. E a última hipótese, ela poderia ter usado 3 moedas de 50 centavos, que também dá R$1,50. Por quê? 50 centavos mais 50 centavos dá R$1. R$1 mais 50 centavos, R$1,50. 3 moedas de 50, R$1,50. Terceira questão, se Carlos também tivesse comprado um picolé, quantos reais eles teriam gastado? Ou seja, sabemos que o preço de um picolé, pago aqui por Thaís, é de R$1,50. Se Carlos também tivesse comprado, não seria R$1,50 de Thaís mais R$1,50 de Carlos?
Então, aqui seria o quê? Uma soma, 1,50 mais 1,50, por isso que a nossa resposta é R$3. Então, aqui nessa parte, não teria problema nenhum utilizar esse espaço aqui para realizar a conta, a operação. Aqui eu dei um exemplo de como queria ser essa operação. Então, 1,50 de Thaís, tá vendo que aqui eu separei o real dos centavos com a vírgula. Então, é sempre assim que a gente representa o real. Então, 1,50 de Thaís mais 1,50 de Carlos, somando um embaixo do outro, ó, 0 mais 0 é igual a 0. 5 com mais 5 é igual a 10. O que eu faço aqui com a dezena? Eu vou subir aqui na próxima casa aqui, onde está o real. E somando os três juntos, 1, 2, 3, 3. Lembra, aqui teve vírgula, então vírgula sempre embaixo de vírgula quando é uma soma, deu 3,00, que é igual a R$3. Agora estamos aqui na página 153. O tema é unidades de medida não padronizadas e padronizadas. Então, aqui temos um enunciado, observe as cenas e responda as questões. Temos aqui nas figuras duas imagens representando unidades de medida não padronizadas. A primeira imagem é a palma das mãos e a segunda imagem é a xícara da farinha de trigo. Por que não padronizada? Por quê? Porque a palma das mãos, ninguém tem o mesmo tamanho da palma da mão de uma outra pessoa. Uma mão é maior, a outra é menorzinha. Então, por isso que é uma medida não padronizada. A xícara também. As xícaras, elas podem ser de vários tamanhos diferentes, como aqui na foto podemos perceber. Por isso que não são padronizadas. Já essas duas figuras abaixo, elas são padronizadas. Nessa primeira figura, cada pacote de argila contém 2 quilogramas, ou 2 quilos. E o quilogramas é uma forma padrão, é uma medida padrão. Essa segunda figura aqui na parte de baixo já é relacionada aos litros. Temos aqui 2 garrafas, 2 galões, contendo 5 litros cada uma. E o litro também é uma unidade de medida padrão. Agora vamos responder as questões de A até a D. Se Júlio medir a toalha usando seu palmo, ele encontrará a mesma medida que Célia encontrou? Então, nossa resposta é não, tá? E o ponto final. Por quê? Júlio é uma criança, então, consequentemente, a mãozinha dele é menor do que Célia. Então, se ele medir 5 palmos da toalha e Célia 5 palmos da toalha, vai dar uma diferença muito grande, porque cada um tem um tamanho de mão diferente. Por isso, eles não encontrarão a mesma medida. Questão B. Na xícara azul, cabe a mesma quantidade de farinha de trigo do que a xícara vermelha? Nós não temos cores nos nossos livros, quem tem os livros de Xerox. Mesmo assim, a resposta é não, porque só de observar aqui, vemos o quê? Que o tamanho das xícaras são diferentes. Por isso, a quantidade de farinha de trigo de cada uma será diferente, então a resposta é não. Terceira questão. Quantos quilogramas de argila serão usados para fazer a escultura? Já aqui temos o que? O cálculo exato. Voltando lá na escultura, ó. São 2 quilogramas cada pacote de argila. Então, vamos contar de 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quilos, né? 8 quilogramas. Corretamente, né? Porque usamos a unidade de medida padrão. Por isso que a nossa resposta é 8 quilogramas. Última questão. Quantos litros de água serão usados para fazer suco para os convidados? Então, olhando aqui, ó. Vou fazer estes galões de água para fazer suco para os convidados. Aqui temos 5 litros e aqui 5 litros. Somando os dois, claro, dá 10 litros, que é a nossa resposta. Também é uma unidade de medida padronizada, que é o litro. Então, vamos pausar o vídeo, né, para fazer as correções se necessário. Agora estamos na página 154, que já vai dar início na unidade de medida relacionada ao metro, centímetro e milímetro. Se analisarmos de acordo com essa sequência, o metro ele é maior, o centímetro é menor e o milímetro é menor ainda.
Já passando aqui para a parte de baixo neste quadro, temos a seguinte informação, ó. O metro, ele é representado com a letra M, tá bom? Por isso que tem esse M aqui. E o centímetro, como que ele é representado? A palavra centímetro, cm, tá bom? São unidades de medida de comprimento. Então, toda vez que formos escrever, por exemplo, 1 metro, podemos escrever 1m, porque o m representa o metro. E toda vez que, por exemplo, formos escrever centímetros, 5 centímetros, podemos escrever 5 cm. Voltando à questão, aqui Bruna fala que ela está comprando 1 metro de tecido para fazer uma toalha. E aqui embaixo pergunta, quantos centímetros de tecido Bruna vai levar? Então, 1 metro, a cada metro contém 100 centímetros, como diz aqui neste quadro informativo aqui abaixo. 1 metro não padronizado, mas podemos usar como exemplo, e eu já dei para vocês na explicação anterior, foi um passo de um adulto. Um passo de um adulto equivale a mais ou menos a 1 metro, ou 100 centímetros. Mas, se queremos com precisão medir algo que tenha 1 metro, podemos usar o quê? Uma fita métrica. Nela, podemos calcular certinho o tamanho de 1 metro, ou 100 centímetros. A atividade 2, ela pede para transformar metro em centímetro. Por isso, quando vocês enviarem as fotos, atividades para mim, algumas atividades vêm meio confusas. Por quê? Porque vocês não conseguiram compreender o que foi pedido aqui. Então, vamos entender lá. No enunciado diz assim, os irmãos Bruno e Roberto mediram suas alturas e foram contar o que descobriram a mãe deles. Leia o diálogo e responda as questões. Então, temos aqui o Bruno. Ele diz assim, mãe, minha altura é 1 metro e 31 centímetros. Lembrando que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, ele tem aqui 100 centímetros mais 31 centímetros. Ou seja, ele tem no total 131 centímetros ou 1 metro e 31 centímetros. Roberto, seu irmão, já fala, eu sou 10 centímetros mais alto que Bruno. Então, se Bruno tem 1 metro e 31 centímetros ou 131 centímetros de altura, Bruno tem 10 a mais, então, Roberto tem 10 a mais, então ele tem 1 metro e 41 centímetros ou 141 centímetros de altura. Então, a resposta correta aqui das questões A, qual é a altura de Bruno em centímetros? Então, por isso que a resposta correta é 131 centímetros. Qual é a altura de Roberto? 141 centímetros ou 1 metro e 41 centímetros, tá bom? Tanto faz colocar 1 metro em centímetros ou assim mais convencionalmente, que é em 1 metro. Aqui é para vocês aprenderem mesmo que a cada metro temos 100 centímetros. Uma questãozinha aqui rápida para vocês refletirem. Como já aprendemos, 1 metro tem 100 centímetros. Então, se a cada metro tem 100 centímetros, quantos centímetros, tem 2 metros? Ou seja, seria o dobro de 100. Lembra o conceito de dobro? Que é 2 vezes aquele mesmo número? O número aqui em questão é o 100. Então, 2 metros, se 1 metro é 100, 2 metros seria 100 mais 100. Ou seja, 2 metros é igual a 200 centímetros. E aqui está a resposta, 200 centímetros. Se fosse 3 metros, 300 centímetros. E se fosse 4 metros? Mesma coisa que 400 centímetros e assim por diante. Agora vamos para a página 155. Já vimos um pouco sobre o metro, o centímetro, agora vamos aprender o milímetro. No enunciado da 3 diz assim, Larissa traçou uma linha com 10 milímetros, veja. Então, na primeira figura ela traçou a linha e aqui está mais ampliado para a gente entender o conceito de milímetros. Então, tá vendo esses tracinhos bem pequenininho aqui? Lembra que eu expliquei para vocês? Cada tracinho desse representa 1 milímetro. E entre 1 centímetro e outro, porque aqui temos o quê? 1 centímetro.
Do 1 até o 2, temos mais 1 centímetro, que é 2 centímetros. Do 2 até o 3, mais 1 centímetro, que são 3 centímetros. E cada pedacinho desses centímetros, esses pedacinhos pequenininhos, são chamados de milímetros. E cada centímetro temos 10 milímetros. Logo em seguida, temos a questão: quantos centímetros tem a linha que Larissa traçou? Então, se ela traçou 10 milímetros, equivale a 1 centímetro. Embaixo temos o quadro, o milímetro representado com mm, tá bom? Então, podemos representar toda vez que colocar, por exemplo, 5 milímetros, podemos escrever 5 mm para representar o milímetro. Também é uma unidade de medida de comprimento. 10 milímetros equivalem a 1 centímetro, ou 10 mm, que é milímetros, equivale a 1 centímetro. Então, até aqui, o que a gente aprendeu? Que essas partes pequenininhas, formam os milímetros, e que a cada 10 milímetros formamos 1 centímetro. E desses centímetros, a cada 100 centímetros, formamos 1 metro. E assim conseguimos calcular a medida de comprimento das coisas ao nosso redor. Se a gente quiser calcular o comprimento de uma caneta, por exemplo, de um livro, de um caderno. Então, assim, aprendendo esses conceitos, a gente consegue calcular e medir o comprimento dos elementos ao nosso redor. Em seguida, temos a atividade 4, e aqui mede para a gente medir alguns objetos, que é o clipe e aqui o lápis. Aí o livro deu um modelo, né, para vocês estarem seguindo de um apontador, e aqui na frente a resposta. Esse apontador mede 43 milímetros. Como que ele sabe que tem 43 milímetros? Porque começou a contar aqui, desde o 0 e foi contando. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Aí, agora deu certo. Foi contando esses pedacinhos pequenininhos, desde o 0, desde o 0, que é o início do apontador. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do meu grampeador? Então, daquele jeito que a gente mede. A régua tem que ficar desde o comecinho do objeto, depois fazer um tracinho aonde termina o objeto. Aí, ele contou todos esses pedacinhos pequenininhos, que são os milímetros. No resultado final, deu 43 milímetros. Ou, tá vendo aqui em centímetros, de 0 até a 1, 1 centímetros, até o 2, 2 centímetros. Então, mediu 4 centímetros. E percebeu que depois do 4 centímetros ficou alguns milímetros, restantes? Então, temos 4 centímetros e, 1, 2, 3 milímetros. É a medida do apontador. Agora, vocês teriam que ter conseguido o mesmo exemplo nas atividades seguintes. Então, vamos fazer a do clipe. O clipe, se eu contar desde quando iniciou aqui o clipe até o seu finalzinho, começando do 0, com a régua, ele vai dar o quê? 32 milímetros. Então, vai ter 32 tracinhos desses bem pequenininhos que representam os milímetros. Ou, como vemos aqui em centímetros, 1, 2, 3 centímetros e 2 milímetros é a resposta correta. E a última questão, temos aqui um lápis, ele mediu 128 milímetros, ou seja, contou todos esses pedacinhos pequenininhos, até chegar aqui. Tem que contar bem direitinho para não errar, tá bom? 128 milímetros ou 12 centímetros, como vemos aqui embaixo, porque a própria régua já nos traz os centímetros, e 8 milímetros. Agora temos a página 156, aqui o livro trouxe outros instrumentos de medida além da régua, que é a trena e a fita métrica. Eu já havia explicado para vocês, né, que quando a gente quer medir algo um pouco mais comprido, por exemplo, eu quero medir o comprimento de uma mesa, eu não vou conseguir medir com a régua. Posso até conseguir, mas vai demorar mais. Por quê? Porque é um instrumento que mede coisas pequenas. Então, o que podemos fazer? Usar a fita métrica, porque ela é por metro, e assim conseguimos calcular algo com um comprimento maior, ou a trena, que ela é maior ainda. Então, está escrito assim: escreva qual instrumento você usaria para medir.
tá bom? Então, para medir a altura, a gente ia medir com a régua? Não, né? Ela não é muito pequenininha. Qual que ficaria melhor para medir a nossa altura? A fita métrica ou a trena. Questão B, a altura de uma caixa de sapato. A caixa de sapato ela é pequenininha, então conseguimos medir com a régua, um instrumento mais adequado. C, o comprimento do seu lápis. O lápis ele não é pequeno? Qual dos três é mais utilizado, mais adequado para medir um lápis? A régua também. Questão D, o contorno da sua cintura. Como poderemos medir a nossa cintura, que faz parte do nosso corpo, com a régua? Ela também nem dobra, né? Ela é dura, ela é reta. Então, qual seria desses três o mais viável? O instrumento aqui da fita métrica. E por último, o comprimento de uma cédula de dinheiro. O que é uma cédula de dinheiro? É o papel, o dinheiro em papel. Então, poderíamos medir o comprimento do dinheiro com a régua, um instrumento mais adequado para estar medindo. Questão 6, temos aqui 2 enunciados e depois completar estas frases. Então, já vamos diretamente aqui para as frases. Pede aqui para a gente transformá-las, né? Então, vamos fazer as transformações. Então, temos aqui 144 centímetros. Equivale ao quê? 100 não é um metro? A cada 100 centímetros não temos um metro? Então, temos aqui 1 metro e 44 centímetros. Nossa resposta correta da A. Questão B, temos 1 metro e 78 centímetros. Então, aqui o livro pede para transformar isso tudo apenas em centímetros, sabendo o quê? Que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, temos 100 mais 78, ou seja, 178 centímetros. Questão C, temos 23 mm. Lembra o que significa? 23 milímetros. Equivalem a... Lembram que a cada 10 centímetros equivale a cada 10 milímetros equivale a 1 centímetro? Então, isso aqui temos, ó, 23. Vamos pegar a casa aqui da dezena, que é o nosso 2 aqui, representando o 20. Então, se 1... que é uma dezena, representa 10 milímetros ou 1 centímetro. Este número 2, na casa da dezena aqui, representa o 20, seria o quê? Número 20 ou 20 milímetros ou 2 centímetros. Por isso que a nossa resposta correta é 2 centímetros e 3 milímetros, que é o 3 restante aqui da nossa unidade. E a última questão, 8 centímetros em 1 milímetro. Tudo isso aqui em milímetros seria quanto? Se cada a 10 centímetros, 10 milímetros equivale a 1 centímetro, então teríamos aqui o quê? De 10 em 10, ó, 10 milímetros mais 10 milímetros, que seriam 2 centímetros, mais 10 milímetros, que seriam 3 centímetros, e assim sucessivamente até chegar no 8 centímetros. Quando a gente chegasse no 8 centímetros, saberíamos que ia ser 80 milímetros. Por quê? Porque a gente fez uma sequência de 10 em 10, fazendo referência aos 10 milímetros de cada centímetro. Então, o total seria 81 milímetros. Eu sei que assim fica um pouco mais complicado de compreender, porque não estamos na sala de aula, não estou na lousa, né, desenhando o que é o centímetro, milímetro, comprimento com vocês. Mas vamos assistir, prestar atenção nos vídeos, nas atividades dos livros, para a gente conseguir ir avançando. E aqui estamos na última página de matemática dessa semana. Aqui na atividade 7, fala que Natália mediu o comprimento do estojo com a régua. Depois ela disse o seguinte, esse estojo tem 15 milímetros de comprimento. Por quê? Porque ela observou daqui do início do estojo, do 0 até o final, 15. Só que ela disse 15 milímetros. Lembra que os milímetros são esses pedacinhos pequenininhos? Se eu for contar cada pedacinho pequenininho até chegar no 15, eu não vou ter 15 milímetros. Então, o que aconteceu aqui? Ela se confundiu. Porque desse pedacinho até aqui, lembram? 10 milímetros ou 1 centímetro.
Então, até o 2 centímetros, 3 centímetros, ou seja, esse estojo ele tem 15 centímetros. E logo em seguida temos a questão, ó. Você acha que a medida de Natália está correta? Por quê? Converse com os professores, com os colegas. Então, vocês podem escrever aqui na frente e embaixo que ela errou. Porque, na verdade, o estojo tem 15 centímetros de comprimento. Então, essa seria a resposta adequada, tá? Agora, a gente vai aqui para a atividade 8, nossa última atividade. Aqui é para verificar se vocês aprenderam os conceitos de centímetro, milímetro e metro. Temos uma questão, ó, marque um X com a melhor estimativa para o comprimento do braço de Renato. Temos aqui o braço de Renato. Será que o braço de Renato tem 40 milímetros, que é o pedacinho pequenininho que temos no comprimento? A cada centímetro, aqueles pedacinhos? Não, né? O braço de Renato é bem maior, por isso que a resposta não é essa. Será que o braço de Renato tem 4 metros? Não, né? Olha o tamanho do braço de Renato. 4 metros é um comprimento bem grande. Equivalem a mais ou menos, uma medida não padronizada, a 4 passos de um adulto. O tamanho de uma parede também pode ser mais ou menos 4 metros. Essa alternativa aqui, ó, 4 centímetros, também não, né? 4 centímetros. Representa mais ou menos, ó, voltando daqui do 0 até o 4. Então, essa não é a altura do Renato. Então, a resposta mais adequada é 40 centímetros, um pouco maior que uma régua. Questão B. Marque com X a melhor estimativa para o comprimento da perna de Renato. Agora, vamos para a perna. Será que a perna de Renato tem 6 metros? Não, né? 6 metros é muito grande. Então, a perna de Renato não tem 6 metros. Será que tem 6 milímetros? Também não, né? Uma quantidade, 60 milímetros, perdão, é uma quantidade muito pequena. Será que a perna de Renato tem 100 centímetros? Se eu pego a régua e calculo 100 centímetros, vejo que é um pedaço bem pequenininho, não é o tamanho de uma perna de uma criança. E temos aqui 60 centímetros. Que é o quê? Quase 1 metro. Lembra que 1 metro tem 100 centímetros? Então, essa resposta é a correta e a mais adequada para o tamanho, mais ou menos, né? Por isso está escrito aqui estimativas da perna de Renato. E assim finalizamos as correções das atividades de matemática referente a essa semana.